A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Graças a Deus por mais um dia estar aqui juntamente com vocês, trazendo uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Isso é muito importante, eu amo fazer este trabalho aqui juntamente com vocês. É um trabalho maravilhoso, né? É a Escola Bíblica Dominical. E fico feliz por todos vocês aqui estarem assistindo esta aula, né? Louvado seja o nome do Senhor e todos aqueles que irão assistir pela internet também. Que Deus abençoe a todos vocês em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, nós estamos hoje com a lição 12, 22 de setembro de 2024, a lição dos jovens. Para os jovens aqui, vocês que estão nos seguindo, sejam todos bem-vindos. Aqueles que ainda não são inscritos neste canal, se inscreva e deixe aí o seu like, o seu comentário. Isso é muito importante para nós, para o crescimento do canal, né? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, este trimestre está acabando, nós estamos na 12ª lição, falta só mais uma, 13ª, né? E acabaremos e iremos para o 4º trimestre. Este trimestre que nós estamos tem por título Na Cova dos Leões, o exemplo de fé e coragem de Daniel para o testemunho cristão para os nossos dias, né? Louvado seja o nome do Senhor. Isso é muito bom quando nós tiramos aqui uma lição, né? Louvado seja o nome do Senhor, para os nossos dias, pois nós sabemos que toda a Escritura, né, ela aponta para o futuro, muitas coisas aqui também é escatológica, né? E muitas visões aqui que aparecem aqui no livro de Daniel, Apocalipse e tal, e outros livros, tudo mostra para os nossos dias, para o futuro. Louvado seja o nome do Senhor. E isto é muito bom. Nós estamos sempre estudando. E hoje nós iremos estudar aqui estudo, oração e as 70 semanas de Daniel. O que nós iremos estudar? Louvado seja o nome do Senhor. Nessa lição, amado, nós estudaremos o capítulo 9 do livro de Daniel, onde o profeta expressa profunda preocupação com o destino do seu povo e de Jerusalém, buscando entender o plano de Deus para a restauração de Israel e o fim do exílio. Daniel, ele ora fervorosamente, né? Sua sincera oração é respondida por uma revelação do anjo Gabriel que apresenta a profecia das 70 semanas. Essa revelação, amados, essa revelação divina decreta um período específico para o povo de Deus e sua cidade santa. Além de aprendermos também com a postura piedosa de Daniel, nós vamos ver aqui a história redentora da Bíblia, incluindo aí a vinda do Messias, né, sua morte e o destino de Jerusalém. E no textuário nós vamos ler aqui na tradução NVT, né, que é uma tradução aqui muito propícia aqui para vocês jovens. Louvado seja o nome do Senhor. O texto principal, né, que é o texto textuário. Um período de 70 semanas, de 7, né? 70 semanas de 7 foi decretado ao seu povo e à sua cidade santa para dar fim à rebelião, né? Acabar com o pecado, fazer expiação por sua culpa, trazer justiça eterna, confirmar a visão, né, profética e ungir o lugar santíssimo. Daniel 9, versículo 27. Amados, o capítulo 9 do livro de Daniel, o qual nós estamos lendo aqui, estamos estudando nesse trimestre, este livro, esse capítulo, amado, no capítulo 9 de Daniel, é dividido em 3 partes. Os primeiros 19 versículos apresentam uma oração fervorosa de Daniel, inspirada pela sua compreensão da profecia de Jeremias, que previa a duração do cativeiro em 70 anos, como diz o versículo 2 do capítulo 9. Então, Daniel ensinava que esses 70 anos estivessem próximo. Então ele ansiava que esses 70 anos estivessem próximo do fim, né, aos olhos de Deus.
Os últimos 8 versículos, né, descrevem a resposta divina, né, a oração, né, louvado seja o nome do Senhor, a resposta divina às orações. Mas, uma vez entregue pelo anjo Gabriel, a resposta traz a predição de que 70 semanas de anos. Então Daniel pensava que seria só 70 semanas e ia passar rapidinho, mas eram 70 semanas de anos que daria aí 490 anos, né? Estavam determinadas aí para o povo de Deus, antes que eventos essenciais de livramento fossem realizados em favor deles, né? De forma geral, podemos dizer que o capítulo 9 é marcado por superlativos. Daniel faz uma grande descoberta ali no capítulo 9, versículo 1 ao versículo 2. E segundo aqui, Daniel faz uma grande oração. Daniel capítulo 9, versículo 3 até o versículo 19. Em terceiro lugar, Daniel recebe uma grande visão. Nesta lição, vamos estudar, né, resumidamente aí, esses 3 pontos, né, porque o tempo não vai dar para nós comentar tudo aqui. São muitas coisas boas, mas nós vamos resumir. Temos aqui o resumo da lição, né? Deus revela os seus planos, mas os fiéis devem buscar entendimentos e interceder pelo povo da promessa. Né? Então, quando nós recebemos uma visão, quando nós recebemos um sonho, quando nós recebemos um plano de Deus revelado por Deus, nós temos que buscar entender o que significa, assim, né, essa promessa e tudo mais. Então, o pastor Elionai Cabral, amados, nessa mesma linha de pensamento, afirma que as revelações de Deus são concedidas apenas àqueles que reconhecem sua soberania e se submetem a Ele em oração. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos aqui esboçar algum capítulo, o capítulo 9, da seguinte maneira. Vamos lá. Vejam só. Aqui no capítulo 9, começando do versículo 1, nós temos aqui um cenário, certo? Vamos montar aqui um cenário. Né? O príncipe do ano, né? No ano de Dário. O primeiro aqui, aliás, nesse cenário aqui, nós temos aqui o primeiro ano de Dário, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aí no versículo 2 nós temos aqui o incidente ocasionador, que foi as 70 semanas. E versículo 3 nós temos Daniel, e nós vemos que Daniel jejua. No versículo 4 do mesmo capítulo 9, tá? Daniel, ele ora. Versículo 5 até o versículo 10. Nós temos aqui o povo confessa o pecado. Daniel também ali confessa, né? É o pecado do povo, juntamente com o dele também. Ele até se inclui também, não se exclui. Louvado seja o nome do Senhor, diferentemente de muitas pessoas que vão fazer uma oração julgatória, julgando as pessoas e se excluindo e colocando os outros somente em juízo, né? Julgando ali. O versículo 11 até o versículo 14, nós vemos ali a justiça de Deus, vemos que Deus ele é justo. Versículo 15 e versículo 16, Deus, ele é o Redentor. Versículo 17 e 18, Deus ouve a oração. No versículo 19, age e não demora. Tá? Então nós já vemos a operação de Deus aí, Deus agindo, ouça isso no nome de Jesus. Versículo 20 e versículo 21, nós vemos ali, né, que Gabriel chega imediatamente para trazer a resposta ali a Daniel. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 22 e versículo 23 do capítulo 9, ainda que nós estamos falando de Daniel, Deus mandou uma palavra, né? Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 24, as 70 semanas são decretadas. Né? Versículo 25, parte A, primeiro 7 semanas. Versículo 25, parte B, 62 semanas se passam. Versículo 26, semana final. E temos aqui no versículo 27 a resolução de tudo aí, né? Louvado seja o nome do Senhor, que é a aliança forte, né? Aliança forte, abominação, assolador, destruído. Louvado seja o nome do Senhor. Então, são aqui esse resumo do capítulo 9 de Daniel. Primeiro tópico, queridos, nós vamos ver aqui a intercessão de Daniel. Louvado seja o nome do Senhor. As profecias, estudando as profecias. Nós tiramos aqui uma lição para nossas vidas, né? O reino dos caldeus havia chegado ao fim.
com a queda da Babilônia, conforme diz lá em Daniel 5, 30 ao 31. E agora, Israel encontrava-se sob domínio do Império Medo-Persa, sob o governo de Dario, né? Consciente acerca das visões que Deus lhe dera, a mente de Daniel se volta para o seu povo, dedicando-se ao estudo das antigas profecias por meio das Escrituras. Olha, deixa eu abrir um parênteses aqui, depois nós continuamos. Mas veja só, quando nós estamos conscientes acerca das visões de Deus, que Deus nos dá, acerca de algo que muitas vezes deixa nós estamos um pouco meio... Então aqui devemos buscar nos estudos da palavra, ouça isso no nome de Jesus. Às vezes a gente lê um versículo, não entendemos e largamos a Bíblia para lá. Muita gente não estuda o Apocalipse, o livro de Daniel, porque eles acham que é um livro que tem muito símbolo, essas coisas, tal, figuras, e não entende, e largam para lá. Não. Devemos fazer como Daniel fez, se dedicar aos estudos, louvado seja o nome do Senhor, e procurar desvendar o mistério, ouça isso no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 2, né? Aí nós podemos ver isto, que Daniel estudou, Daniel buscou. Então, Daniel, amado, ele teve entendimento acerca do cumprimento da desolação ali de Jerusalém no período de 70 anos, né? Esta profecia, queridos, encontra-se nos capítulos 25 e 29 de Jeremias, referindo-se ao período de provação dos israelitas sob domínio estrangeiro. Então, Daniel vivia um tempo de grande mudança. O poderoso império dos caldeus ele havia caído e o reino Medo-Persa, sob o comando de Dario, né, agora dominava ali. Então, o povo de Israel, ainda em exílio, enfrentava a transição entre impérios. Ouça isso no nome de Jesus. Então, queridos, a queda de Babilônia, prevista em profecias anteriores, demonstra aqui que a palavra de Deus se cumpre fielmente, né? Para nós, isso traz um grande ensinamento. Nações, líderes e sistemas podem mudar, mas o plano de Deus permanece firme, ok? A gente já viu aqui em outras lições aqui que tudo pode mudar, o ser humano muda, nações muda líder, entra líder, sai líderes, né? O sistema pode mudar. Louvado seja o nome do Senhor. O sistema se corrompe, mas, amados, o plano de Deus, ele permanece firme. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não muda, Deus é imutável. Ouça isso no nome de Jesus. Então, queridos, a estudar as profecias de Jeremias, Daniel não apenas adquiriu conhecimento, mas também renovou sua confiança no cumprimento das promessas divinas, ok? Então, a profecia dos 70 anos de cativeiro era um período doloroso, mas havia esperança. Daniel sabia que assim como Deus foi fiel em trazer o julgamento, ele também seria fiel em trazer restauração, mesmo nos momentos de maior desolação. Nós podemos confiar nas suas promessas, se cumprirão, né? Suas promessas se cumprirão no tempo certo. Assim como Daniel, devemos também nós nos agarrar às promessas divinas com fé, sabendo que Deus sempre cumpre o que diz. Irmãos, quando Deus traz um castigo, quando Deus traz um julgamento sobre uma pessoa, sobre uma nação, sobre um povo, não é porque Deus quer destruir, porque Deus apenas sente prazer em castigá-la, não. Deus faz isso para que a pessoa se arrependa. Se você ler o livro de Amós, capítulo 4, por exemplo, você vai ver que Deus usou várias maneiras de castigo, Deus tirou o pão, Deus tirou um monte de coisa, para que o povo se arrependesse. E ele fala, mesmo assim vocês não se arrependeram. Ouça isso no nome de Jesus. Então, quando Deus traz algo, né, um castigo sobre a vida da pessoa, uma correção sobre a vida de uma pessoa, é porque Deus o ama e Deus quer que ele seja restaurado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amado, foi através de uma carta enviada aos judeus exilados em Babilônia que Deus falou as seguintes palavras por meio do profeta Jeremias no capítulo 29. Veja só, capítulo 29, versículo 10, né? Acho que é versículo 10. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Versículo 11 diz, porque sou eu que
conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Versículo 13, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o seu coração. Eu me deixarei, versículo 14, me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui nós vemos que Deus já está acontecendo já, né? Deus já está juntando, já está levando, já está reunindo ali o povo. Louvado seja o nome do Senhor em Israel. Segundo subtópico, persiste em ler. Vejam só. Louvado seja o nome do Senhor. Vejam o que Deus diz aqui. Persiste em ler. Amados, é interessante perceber o zelo de Daniel em ler e estudar o ensino ministrado por outros profetas. O verdadeiro profeta, afinal, jamais despreza o estudo sistematizado aí das Escrituras, irmãos. Daniel era um homem de oração e também dos livros, tinha visões, mas nunca abandonou a palavra de Deus. Olha, tem pessoas que quando ora muito, também não estuda, quando estuda muito também não ora, e temos que estar andando em sintonia, a oração, com os estudos, com os jejuns e tudo mais, né? A leitura da palavra, isso é muito importante. Então, esse Daniel, ele era um homem de oração e também dos livros. Ele recorria, ele buscava profecias do passado para comparar com aquele que ele estava vendo, aquela visão e tudo mais. Então, era isso que Daniel fazia. Então, ele tinha visões, mas ele também não chegou a abandonar as escrituras, a palavra escrita de Deus, né? Eis aí um dos segredos de como viver na Babilônia sem que a Babilônia viva em você. Louvado seja o nome do Senhor. É quando você está num lugar que parece tenebroso, um lugar de pecado, mas você não se envolve com o pecado. Seja o nome de Jesus. Isso, amado, nos lembra de que a leitura da Bíblia e de livros de bons, né, autores, bons livros, é claro, é vital para o entendimento do cristão sobre as questões espirituais. Me faz lembrar que Paulo, quando estava preso, né, por fazer a obra de Deus, quando fala preso, alguém pode se espantar e falar, por que ele estava preso? É porque ele fazia a obra de Deus, fazia o trabalhar de Deus, e aí o povo não gostava, imprendiam ele, né? Aí ele, quando estava preso, ele falou assim, olha, traga o meu pergaminho, tá, também meus livros. Então Paulo, ele se valia também de alguns livros de bons autores, tá, de histórias maravilhosas aí para o seu aprendizado, né? Então ele estudava, ele recorria a essas ajudas de livros, e nós devemos também procurar, estudar, entender, ouça isso no nome de Jesus, isso é muito bom para o nosso aprendizado. Então, amados, Daniel tinha visões, mas nunca abandonou a Bíblia. A vida de Daniel é construída sobre esses dois pilares, a oração e a palavra. Quando a nossa vida, amados, é construída sobre esses dois pilares aqui, então, nós temos, louvado seja o nome do Senhor, argumento para enfrentar, nós temos força para enfrentar o adversário, a adversidade que vier sobre as nossas vidas, amém? Amados, a frase de Charles Spurgeon, né, passei por bons livros, mas more na Bíblia. Olha só, ele falou que passou por bons livros, mas mora na Bíblia, carrega uma verdade profunda sobre a centralidade da palavra de Deus na vida do cristão, que se encaixa, né, muito bem neste subponto. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro aqui, amados, valor dos bons livros. Spurgeon, ele reconhece o valor de bons livros. Eles são instrumentos importantes para o crescimento espiritual. Então, o desenvolvimento intelectual e o entendimento mais profundo de temas bíblicos, né, comentários, biografias de homens e mulheres de fé, né, teologias devocionais, são enriquecedores, certo? São enriquecedores
No entanto, Spurgeon nos lembra de que por mais valioso que esses livros sejam, eles são secundários em relação à Bíblia, certo? Então a Bíblia não deve ser esquecida de maneira nenhuma. Segundo, a centralidade da Bíblia. Morar na Bíblia significa fazer dela o fundamento de nossa vida espiritual. A Bíblia é a revelação direta de Deus para nós, inspirada pelo Espírito Santo e sem erro. Vejam só, nenhum outro livro tem a mesma autoridade, profundidade ou poder transformador. O Spurgeon, ele nos ensina que devemos passar tempo diariamente na palavra, estudando, meditando e aplicando suas verdades em nossas vidas. Todos os outros livros devem ser avaliados à luz das Escrituras, ok? Então, você sabe que você vai ler um livro, você tem que avaliar ele, né, à luz das Escrituras, para ver se realmente ele, né, contém ali a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Agora você tem que avaliar se os livros contêm a palavra de Deus. Ouça isso no nome de Jesus. Os outros livros, né, secundários, ouça isso no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a Bíblia, ela transforma. Né? Por mais que você leia livros, né, de estudo e tal, você não deve esquecer a Bíblia, porque ela é a palavra de Deus. Ela não contém, como muitos dizem, que ela contém a palavra de Deus. Não, ela é a palavra de Deus. Vamos aqui fazer uma aplicação devocional aqui para nós. Bons livros, queridos, são presentes de Deus, mas a Bíblia é sua própria palavra. Que possamos ler e aprender com muitos livros, mas que nossa vida e fé estejam enraizadas na Escritura Sagrada, pois é nela que Deus fala diretamente aos nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro subtópico, no tópico 1, né, oração e jejum. Ao compreender a mensagem, Daniel buscou o Senhor em oração e súplicas, com jejum, como diz o versículo 3. Ele estava empenhado em uma busca profunda e sincera pela ajuda divina ao longo de sua jornada de fidelidade. Daniel sempre se mostrou um homem de oração. O uso do pano de saco e as cinzas simboliza arrependimento. Então Daniel, ele orou quando era adolescente, como diz o versículo Daniel 1, né? Ele orou com seus amigos, Daniel 2, 17, 18, orava 3 vezes ao dia com as janelas abertas para Jerusalém, né? Daniel aqui no capítulo 9, ele ora também. Vamos destacar aqui alguns pontos sobre a oração de Daniel. Primeiro, letra A. Daniel ora objetivamente a Deus. Né? Ele tem um objetivo, né? Então ele ora objetivamente a Deus. Ele fala, e eu dirigi o meu rosto ao Senhor, né? Ao Senhor. É a Deus que nós devemos. Tem pessoas que estão passando um problema, vai contar para A e para B, contar para seus amigos, contar para todo mundo, menos ao Senhor. Aqui Daniel diz que ele dirigiu o seu rosto ao Senhor. O versículo 3 vai falar do capítulo 9. Então, Daniel demonstrou que a oração precisa ter ousadia e temor de Deus no coração. Ele dirigiu o seu rosto ao Senhor. Isto é, ele não usou de subterfúgios, né, para falar com Deus, mas expôs a sua face para se apresentar ao Senhor. Letra B. Daniel orou e intercedeu pelo seu povo. Ele fala, veja só o que diz no versículo 4 ao 6 do capítulo 9. Ele fala, e orei ao Senhor, meu Deus, e confessei, né? Daniel teve a humildade de confessar o pecado do seu povo, incluindo ele mesmo. Ele não viu apenas a culpa da sua gente, mas a sua também. Então ele usa a expressão pecamos, cometemos iniquidade,
Louvado seja o nome do Senhor. Agora me fala um homem desse, será que ele tinha pecado? Será que ele tinha cometido iniquidade? Mas ele não se... É como Paulo falou, que em nada ele se condena, mas nem por isso ele se justifica. Aqui Daniel, a Bíblia diz que aqueles homens lá, quando foi acusado Daniel, procuraram em toda a área da sua vida, não encontraram uma falha sequer na vida de Daniel, a não ser que ele foi agora pedir para o rei assinar um edito para que ninguém orasse a outro Deus, nem fizesse nenhum pedido a outro Deus, senão ao rei. Tá? Então Daniel não foi achado falha, mas aqui ele pede, ele confessa e pede perdão pelos seus pecados também. Ele confessa o pecado do povo e se inclui também, louvado seja o nome do Senhor, como diz no capítulo 9, versículo 5. Então vejamos aqui a confissão presente na oração. Primeiro, confissão coletiva. Daniel reconhece que tanto ele, os líderes, quanto o povo pecaram contra Deus. Não há justificativa ou transferências de culpa, pois todos desobedeceram e falharam em ouvir e agradecer a Deus. Né? Versículo 7 e versículo 8 do capítulo 9. Segundo, confissão específica. Daniel usa vários termos para descrever o pecado do povo como pecado, iniquidade, rebeldia e desvio dos mandamentos, evitando aí confissões genéricas, né? Versículo 5 e o versículo 6. Terceiro, confissão sincera. Daniel expressa vergonha pelos pecados do povo, reconhecendo que as aflições, amados, que enfrentam são consequências de sua desobediência. Ele afirma que Deus é justo em castigá-los. Certo? Então aqui ele reconhece, quando passamos por um castigo, quando passamos por um chacoalhão de Deus aí, nós devemos reconhecer que é por causa dos nossos pecados, por causa das nossas desobediências, por causa do nosso não dar ouvido à palavra de Deus. Aquele ladrão que foi sepultado lá com Jesus da direita, ele reconheceu, ele falou para o que estava da esquerda: olha, nós estamos aqui porque nós merecemos, mas este justo nenhum mal ele fez. Aí ele fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E o Senhor o perdoou. Então nós temos que reconhecer, certo? A necessidade de perdão, reconhecer que somos dependentes de Deus, que somos pecadores. Por mais que você trabalhe na obra de Deus, por mais que você faça, que você pregue, evangelize, mas nós somos carentes das misericórdias de Deus, do perdão do Senhor, nós falhamos. Então o que nós passamos aqui é por causa da nossa desobediência, como diz o versículo 7 e o versículo 14 do capítulo 9 de Daniel. E quarto, reconhecimento da gratidão. Daniel ele lembra que, apesar de Deus ter libertado Israel do Egito com grandes milagres, o povo foi ingrato e se rebelou contra ele. O versículo 15 vai falar isso, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós temos que ter gratidão, reconhecimento da ingratidão. Nós temos que reconhecer que nós somos ingratos. Louvado seja o nome do Senhor. Por tantas coisas que Deus tem feito em nossas vidas, muitas vezes nós deixamos a desejar. Muitas vezes nós pecamos, desobedecemos a voz do Senhor. Segundo tópico, Deus revela o futuro do seu povo, né? A resposta da oração. Vamos ver aqui o que é que diz a lição para nós, né? Antes mesmo de terminar a sua intensa oração, o anjo Gabriel aparece repetidamente diante dele, né? Versículo 21. Este ser angelical, amados, o mesmo registrado no capítulo 8 é mencionado na Bíblia como mensageiro de Deus, né? Você vai ver lá no Lucas 1, 19, 20 e 26. Ele foi enviado nesta ocasião em resposta à súplica. Louvado seja o nome do Senhor. Então, foi em resposta à súplica do profeta, para lhe dar entendimento sobre a visão, versículos 22 e 23. Apesar do espanto, Daniel deve ter experimentado um conforto indescritível, né? Ao ouvir a voz do anjo. Seu pedido moveu o céu. Vejam só, tem oração que nós fazemos que move o céu. Primeiro, Deus responde no tempo certo. Daniel, em meio à sua oração, foi interrompido pelo anjo, né, pelo anjo Gabriel, antes de terminar seus pedidos. Isso mostra que Deus não apenas ouve nossas orações, mas age no momento exato.
Às vezes, antes de concluirmos nossos clamores, a Bíblia nos ensina, queridos, que Deus sabe do que precisamos antes mesmo de pedirmos, como diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 6. Embora Daniel estivesse orando com um propósito claro, a libertação do seu povo, Deus já tinha uma resposta pronta. Segundo, a postura de reverência e submissão. Daniel, queridos, ele demonstra reverência e submissão durante toda a sua oração. Ele reconhece a culpa do seu povo e se humilha diante do Senhor, né? Da mesma forma, nossa postura diante de Deus deve ser de humildade e rendição. Quando oramos, devemos lembrar que estamos nos dirigindo ao Criador do universo, que tem poder absoluto sobre tudo. Então, não devemos orar para forçar a mão de Deus, não. Muitos falam, hoje Deus, vou mover a mão de Deus, vou forçar a mão de Deus. Não, queridos. Mas para alinhar nossos corações à sua vontade, como Daniel fez. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós devemos reconhecer, ter postura diante de Deus, chegar para Deus com submissão, com humildade, com coração quebrantado, né? Nos humilhando diante do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós devemos lembrar que nós estamos diante do Criador do universo, o Deus Todo-Poderoso, o grande, o Rei dos Reis. Irmão, devemos chegar com reverência. Você não chega diante de um juiz, né, terreno, de qualquer maneira, falando com o que você quer. Não, você vai chegar mansinho. Se você não tomar cuidado, você sai de lá e é preso, né, diante de um juiz. Agora, por que para chegar perante Deus, o Criador dos céus e da terra, o dono de todo o universo, nós vamos chegar de qualquer maneira, dando ordem, Senhor? Tem pessoas que é isso. Eu ponho Deus na parede. Que história é essa de pôr Deus na parede, meu querido? Que eu faço hoje, minha oração moveu a mão de Deus. Gente, por favor, Deus não é nosso empregado, Deus não é nosso babá, não. Amado Deus, Ele é o Senhor, e nós devemos chegar para Ele com humildade, com temor e tremor diante do Senhor. Terceiro, amados, Deus nos surpreende além do que pedimos. Então, Daniel ele orava pela restauração de Israel, mas Deus respondeu com uma revelação muito maior, dando-lhe uma visão do futuro do povo de Deus, né? E do plano de redenção para toda a humanidade. Deus sempre nos surpreende com algo muito maior. Salomão, quando Deus chega para Salomão, fala assim, olha, pede-me o que quiseres. Salomão fala assim, Senhor, eu quero sabedoria para julgar esse tão grande povo. Sabedoria para saber entrar e sair. Salomão não pediu riqueza, Salomão não pediu nada. Ele foi humilde no seu pedido. Deus falou, tudo bem, já que não pedisse a morte dos seus inimigos, nem riqueza, eu irei te dar o que você pediu, irei te dar sabedoria. Nenhum outro homem será sábio como você na face da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas também vou te dar riqueza, vou te dar... Aí cobriu Salomão de todos os bens, ouça isso no nome de Jesus. Então seja humilde. Muitas vezes nós perdemos de ganhar as coisas de Deus porque nós chegamos com arrogância perante Ele, né? Se Deus fala assim, pede o que quiser, nós vamos pedir já riqueza, carro, mudar de casa e tal, e consequentemente muitos mudam até de esposa, por quê? Porque deixa o orgulho entrar no seu coração e acha que agora tem para esbanjar a hora que ele quiser, e assim aí acaba perdendo o que Deus tem para dar. Mas quando chega com humildade, pedindo, né, unção para que seja usado no próprio trabalho de Deus, então você vai ver que Deus vai dar muito mais do que isto. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amado, Deus responde além do que pedimos ou imaginamos, como diz Efésios, né? Paulo falou, Efésios 3, versículo 20. Então, ele não se limita a resolver nossos problemas imediatos, não, mas ele tem um plano maior para a nossa vida. Quando buscamos a Deus em oração, devemos estar abertos a ser surpreendidos por seus propósitos maiores. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Jesus chega para os discípulos, ele fala, na verdade a seara é grande, porém são poucos os ceifeiros. Orai, pedi ao Senhor da seara que mande ceifeiros. E os discípulos oram ali, eles nem sabem que são eles mesmos que vão ser enviados. Eles oram para que Deus envie ceifeiro, e é eles mesmos quem vão. Jesus estava preparando eles mesmos para ir. Então é uma surpresa e tanta que nós muitas vezes temos ao orarmos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Segundo subtópico, oração aos anjos, né? Ele faz uma oração aos anjos.
Não pode, né? Devemos orar a Deus. Então, amados, você deve notar que Daniel dirigiu a sua oração a Deus e não ao anjo Gabriel. Em lugar algum das escrituras temos autorização para orar aos seres angelicais. Não. Esse tipo de prática, queridos, é chamado de angelolatria. Angelolatria, que é idolatria, idolatrando os anjos, né? Ou seja, idolatria aos anjos, né? Em uma nota de advertência, pontuaremos aqui 7 verdades sobre os anjos. A verdade sobre anjos nós vamos estar vendo aqui. Primeiro, nem todos os anjos são bons. Alguém agora pode se espantar. Nem todos os anjos são bons, sim. Há anjos malignos, como Satanás, que era um anjo de luz, né? Foi expulso do céu, né? Então, que pode aí se disfarçar como um anjo de luz, como diz lá em 2 Coríntios 11 e 14. Por isso é necessário discernir os espíritos, como diz 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10, e testar as experiências espirituais. 1 Tessalonicenses 5, versículo 21. E segundo, experiências espirituais podem ser mal interpretadas. Mesmo boas experiências podem ser mal compreendidas sem uma base sólida na palavra de Deus. Como, por exemplo, ocorreu com o apóstolo João, né? Na Apocalipse 22, versículo 8 e 9, a escritura deve ser nossa referência para analisar essas vivências. Vamos lá. Terceiro, a palavra de Deus está acima das experiências. Nossas experiências, queridos, nossas experiências espirituais nunca devem contradizer a autoridade das escrituras. Não. Tem pessoas que têm uma experiência que contradiz toda a escritura, parece. A Bíblia é a regra de fé e prática acima de qualquer revelação pessoal. Então, tem pessoas que prefere estar recebendo uma profetada atrás de profetas para revelar isso, revelar aquilo, tal, e só acredita se o profeta falar. Mas a palavra de Deus muitas vezes fica escanteada, não se lê, não se busca, e esta é a maior regra de fé e prática acima de qualquer revelação que você possa receber de qualquer pessoa. Amados, quarto aqui, cuidado com evangelhos diferentes. Paulo ele advertiu contra qualquer evangelho que fosse contrário à palavra de Deus. Até mesmo se viesse um anjo. Veja só. Não é anjo, eu vou acreditar. E Paulo falou assim, advertiu. Até mesmo se vier um anjo, como diz lá em Gálatas capítulo 1, versículo 6 ao 8. Muitas religiões, querido, muitas religiões falsas começaram a partir de revelações supostamente angelicais. Não, eu vi um anjo, o anjo chegou para mim, se apresentou, falou que eu devo fazer uma igreja, que eu devo fazer uma placa, um título assim, que eu devo fazer aquilo, que eu devo fazer... Amados, muito cuidado com revelações. Louvado seja o nome do Senhor, porque muitas seitas têm se levantado, porque Satanás muitas vezes aparece até em forma de anjo para eles, e eles acatam aquilo ali como se fosse uma profecia. Louvado seja o nome do Senhor, desprezando a palavra de Deus. Quinto, anjos não são objetos de oração, né? Só Deus deve ser adorado e orado a Ele. Os anjos são servos de Deus, né, respondendo às orações dos crentes, mas não devem ser invocados diretamente, como diz Mateus capítulo 6, versículo 9, Atos 12, versículo 5 ao 10, nós vemos aqui que muitos anjos, quando os anjos apareciam, que muitos queriam se dobrar, ele falou, não, foi até com Daniel também aconteceu com ele, né, ele falou, não, adore a Deus, eu sou conservo seu também e tal, e não aceitaram a adoração, ouça isso no nome de Jesus. Sexto, amados, anjos não possuem o corpo de pessoas. Ao contrário dos demônios, os anjos não possuem pessoas. Tá? Então, os anjos não possuem corpo de pessoas. Tem pessoas que acham que o anjo vai chegar, vai entrar no corpo da pessoa e vai falar para aquela pessoa. Não. Os demônios, sim, os demônios que possuem as pessoas. Porque eles precisam de um corpo material para falar. O demônio, ele é assim. Deus não. Deus, ele fala diretamente ao homem, ao coração do homem. O Espírito Santo fala. Quem possui, quem entra no corpo do ser humano e quem fala é o Espírito Santo e não o anjos. Ouça isso no nome de Jesus. Então, quando alguém fala em línguas, é a própria pessoa e não um anjo falando com Deus, né? Você pode ver isso lá em 1 Coríntios 13, versículo 1 e 1 Coríntios 14, versículo 2. Sétimo lugar,
Anjos são espíritos ministradores. Eles são servos enviados para auxiliar os herdeiros da salvação, como diz Hebreus 1:14. Então, cumprindo aí o propósito de Deus na terra. Para isso que os anjos servem, ouça isso no nome de Jesus, e não para ser adorado nem orado a ele. Anjos não curam ou batizam no Espírito Santo. Não, a Bíblia não fala, não mostra que anjos são servos cujo ministério em prol dos filhos de Deus na terra envolve aí tão somente proteção. Os anjos só envolvem somente proteção, não batizam, certo? Não cura ninguém. Né? Você vai ver isso lá em Salmo 91, versículo 11, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, orientação, como diz em Gênesis 19, versículo 17, até versículo 17, encorajamento, então tudo isso aí os anjos fazem, né? Juízes 6:12, livramento, o anjo livra também, mas tudo é mandado aí porque eles são ministradores de Deus. Atos 12, versículo 7, suprimento, Salmo 105, versículo 40, autorização, né? Lucas 22, 43, e repreensão, número 22 e 32, e proclamação do julgamento divino, Atos 12, versículo 23. E na maioria das vezes, amados, o serviço dos anjos é feito sem que estes sejam reconhecidos. Né? Você vai ver 2 Reis 6 e 7 e Hebreus 13, versículo 2. O que passar disto é invenção, certo? Louvado seja o nome do Senhor. Então ele não cura, ele não batiza com o Espírito Santo, ele não aceita adoração, ele não aceita. Se aceitar, posso saber que se um anjo aparecer para você e aceitar a sua adoração, aceitar a sua oração, pode ter certeza que esse anjo não é de Deus, é um anjo maligno. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro subtópico. Estou correndo porque as horas estão se passando e para não ficar muito comprido aqui esse vídeo, né, nós vamos estar, né, terminando no horário. Terceiro subtópico do tópico 2. A revelação das 70 semanas e o Messias. Irmãos, a mensagem de explicação do anjo celeste revela um tempo determinado de 70 semanas decretadas por Deus para o seu povo e sua cidade santa. Versículo 24 vai falar, né? Então, fazendo uma contagem histórica da profecia de Jeremias, Daniel compreendia que o cativeiro estava terminando e isso viria a se cumprir por intermédio do decreto de Ciro, né? Não muito tempo depois. Contudo, o anjo dá um entendimento mais profundo e apocalíptico, né, das 70 semanas, que se aplica não somente a Israel, mas a todo o mundo. As 70 semanas simbólicas, né, destacam aí, sobretudo, o tempo e a obra do Messias. Ele é descrito como o ungido e o príncipe, versículos 25 e 26. Então, o versículo 24, amado, ele apresenta 6 aspectos da sua obra redentora, né? Acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar a iniquidade, trazer a justiça, né? Trazer a justiça eterna e selar a visão, louvado seja o nome do Senhor. E a última é a profecia, né? E ungir o lugar santíssimo, louvado seja o nome do Senhor. Então, primeiro ponto aqui, o tempo determinado por Deus, amados. A profecia das 70 semanas começa com um anúncio claro de que esse período foi decretado por Deus para o seu povo e para a cidade santa, né, que é Jerusalém. Então, o anúncio 70 semanas é simbólico, ok? Representando aí um total de 490 anos, seria 70 semanas de anos, certo? 70 semanas de anos. Não, por isso o pessoal achava que teve um profeta que foi lá e profetizou, né, que o pessoal não plantasse, não fizesse caso, tal, porque o tempo ia ser pouco, porque eles achavam que era só 70 semanas mesmo, era 70 semanas de anos, que seria 490 anos, vejam só, certo? 70 semanas de anos. Então, abrange aí desde a reconstrução de Jerusalém até o fim dos tempos, né? Então, Daniel, ele compreendia que o cativeiro estava próximo a terminar. Até Daniel também pensou isso, né? Conforme profetizado por Jeremias. Mas a revelação do anjo mostra algo muito maior e mais abrangente. Segundo, o foco das transgressões e na redenção. A revelação das 70 semanas, querido, não é apenas um cronograma de eventos futuros,
mas traz consigo 6 elementos fundamentais que serão realizados ao longo desse período. Então, com foco na obra de Cristo, os 3 primeiros itens têm um caráter negativo, envolvendo aí a remoção de aspectos indesejáveis, enquanto os 3 últimos são positivos, apontando para a introdução de aspectos desejáveis. Ok? Então, desejar a transgressão refere-se ao fim da rebelião contínua de Israel, né, contra Deus. A transgressão seria contida indicando que o problema do pecado seria abordado de forma decisiva. E dá um fim, próximo ponto, dá um fim aos pecados. A expressão aponta para o término definitivo do pecado através do sacrifício de Cristo. Então, a morte de Cristo expia o pecado e põe fim à sua condenação. E o próximo ponto, expiar a iniquidade. Então, refere-se à expiação providenciada por Jesus na cruz, Então, cobrindo o pecado do povo. Isso é o coração da obra redentora, e o texto ressalta que, embora o pecado seja tratado na cruz, sua aplicação completa para Israel ocorrerá na segunda vinda de Cristo. Então, amados, esses 3 elementos aqui, eles indicam que a primeira vinda de Cristo realiza aí a redenção em princípios, certo? Mas a apropriação plena disso para Israel como nação ocorrerá em um futuro escatológico, certo? Que será aí na segunda vinda de Cristo. Terceiro, a justiça eterna e o cumprimento das profecias. Os 3 últimos itens são positivos, introduzindo aí uma nova era de justiça e plenitude, ok? Louvado seja o nome do Senhor. Trazer a justiça eterna, aqui, a justiça é trazida por meio de Cristo, e embora o pecado seja removido, a justiça precisa ser estabelecida, ok? Então, isso refere-se à obra completa de Cristo, que trará não apenas redenção, mas a implantação de uma justiça eterna no fim dos tempos, principalmente na restauração de Israel, que será aí na segunda vinda de Cristo. Então, próximo ponto, selar a visão e a profecia. E esse ponto aqui, ele fala do cumprimento completo das profecias, com a vinda de Cristo, e o cumprimento das promessas divinas. A necessidade de novas revelações cessará, pois o plano de Deus, amados, ele será realizado. No entanto, muitas profecias, especialmente aí as relativas aos últimos dias, ainda aguardam cumprimento, certo? E outro ponto, ungir o santo dos santos. Isso aqui, queridos, ele refere-se à consagração de um novo templo, Então, alguns interpretam isso simbolicamente como Cristo, mas o texto sugere aí a ideia de um templo restaurado e provavelmente no contexto do governo milenar de Cristo. Isso aí reflete a expectativa futura de Israel, de uma renovação total na segunda vinda. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro tópico, entendendo as 70 semanas. Vamos lá, isso aqui agora, vamos desvendar aqui agora, 70 semanas. 70 semanas de anos. Irmãos, na Bíblia, o número 70 possui um sentido profético. Nesta profecia das 70 semanas, são semanas de anos. Vejam só, vamos descobrir aqui agora. Não, semanas de anos, não de dias. Não é 70 semanas de dias. Então, quando se faz aqui, isso aqui é simbólico. Então, a leitura da passagem dos versículos 24 ao 27 mostra que as semanas estão divididas em 3 grupos, sendo semanas de anos, totalizam aí 490 anos, Os 3 grupos são, primeiro, 7 semanas, vai dar 49 anos, e B, de 62 semanas, vai dar aí mais 434 anos. E letra C, uma semana, que são 7 anos. Então, juntando aqui, 49 anos mais 439 anos,
mais 7 anos. Aqui, o primeiro período contém 70 semanas, equivalente a 49 anos, que começam aí ainda no reino de Artaxerxes, no mês de Nisan, né, que é mês de abril. Foi ali de 445 a.C., então o seu início deu-se a partir da saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Está lá escrito em Daniel capítulo 9, versículo 25. Então, durante esse período de 49 anos, 7 semanas foram reconstruídos, né, os muros e a cidade de Jerusalém. Ok? Então, 7 semanas que foram aí 7 semanas de ano. Então, o segundo período contém 62 semanas, equivalente a 434 anos literais, ok? Daniel capítulo 9, versículo 25. Então, esse período refere-se ao tempo que vai do fim da antiga aliança com Israel até a chegada do ungido, que é o Messias profetizado, né? Que foi aí revelado, ultrajado, rejeitado pelo seu povo. Então, e finalmente, ele foi morto pelo seu povo também, sendo cortado, né? Então, foi ali onde é cortado, que fala do capítulo 9, versículo 26 de Daniel. Então, o terceiro período, ele contém apenas uma semana, equivalente a 7 anos. Esse período, o princípio identificado no Novo Testamento como o anticristo, né? Então, nesse período aqui, ele fará uma aliança com muitos por uma semana, que é 7 anos, né? Daniel capítulo 9, versículo 27. Profeticamente, aí, essa última semana complementa aí as 70 semanas profetizadas. Entretanto, aí, após o cumprimento das 69 semanas, resta apenas uma semana. Independente aí das interpretações discordantes, aí, o pensamento pré-tribulacionista estende aí entende que esse período de uma semana chegará ao seu cumprimento após o intervalo profético entre as 69 semanas e as 70 semanas. Então falta uma semana praticamente aí, né, fazendo essa soma aí, para que a segunda vinda, o arrebatamento da igreja possa estar acontecendo. Então, 70 semanas. Esse intervalo é identificado na Bíblia como o tempo dos gentios, durante o qual a união entre judeus e gentios formaria um novo povo, né, que é a igreja, conforme está em Efésios 2, versículo 12 ao 16. Segundo tópico, as duas metades da Septuaginta semana, né? Essa semana aqui vai ser dividida, né? 3 anos e meio, vai dar 7 anos. Nós vamos estar vendo aqui agora. Então, a Septuaginta, amados, a Septuaginta semana, que são 70 semanas, pode ser dividida em duas metades distintas. A primeira metade será marcada pelo reinado absoluto do anticristo, né? O príncipe, de acordo com Daniel 9, 26, a parte B, ele enganará Israel fazendo uma aliança com o povo judeu, né? Daniel 9, 27, parte A. E buscará a adoração, né, como se fora Deus, como está escrito lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, parte B. Então ele vem profanando o santuário, que é o lugar santo para o povo de Israel, como alertou aí o próprio Senhor Jesus Cristo lá em Mateus capítulo 24 e 15. A segunda metade terá início quando Israel se negar a adorá-lo, né, esse anticristo. Então começa aí já a segunda parte aí, segunda metade desses 7 anos, né? Israel vai se negar e adorar ele, e então o anticristo quebrará o acordo de paz, né? Então ele tinha feito um acordo de paz, aí ele quebra porque ele vai ver que o povo se revoltou contra ele e tal. Então depois aí de 3 anos e meio, conforme diz Daniel 9, 27, 27 parte B, e perseguirá o povo judeu. Então o povo judeu vai quebrar essa aliança, vai, né, ver que ele não é o Cristo, ver que ele é o anticristo, e vai deixar ele, aí ele agora começa a perseguição contra o povo judeu. Então essa segunda metade é a grande tribulação, né, propriamente dita, como diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3, Jeremias 30, versículo 7. Então
Ao final do período de 7 anos, aparecerá o libertador de Israel, que é o Cristo, e assim todo Israel será salvo, como diz Romanos 11 e versículo 26. Então Deus nunca esqueceu Israel, vai passar por tudo isso aí, pela grande tribulação, tudo mais, aqueles que não aceitaram Cristo, né, como seu Salvador, como seu Senhor, eles irão passar por essa tribulação, mas quando eles estiverem quase a ponto de morrer, o libertador aparece e o liberta. Então, o propósito da 70ª semana, nós vamos ver aqui, primeiro é revelar o homem do pecado, né, como diz 2 Tessalonicenses 2 e 3. A escritura começa com o pronome, né, ele. Vejam só, versículo 27. Quem? Que personagem será esse? Né? O personagem é identificado também como o rei de cara feroz. O chifre pequeno, né, que nós já estudamos aqui em outras lições, que surge do animal terrível e espantoso, né, representando aí o Império Romano, né, do ressurgimento desse antigo Império Romano, surgirá o primeiro romano, né, louvado seja o príncipe romano, aliás, como diz lá em Daniel 7, versículo 25, esse personagem é também identificado na linguagem do Novo Testamento, queridos, como o anticristo, né, 1 João capítulo 2, versículo 18 e 1 João capítulo 4, versículo 3. Então, e como a besta que saiu do mar, com Apocalipse 13, versículo 1, o personagem é apresentado numa linguagem figurada, mas a sua existência será literal, né? Ele será um líder mundial que chamará a atenção das nações da terra pela inteligência, que demonstrará sua diplomacia e na astúcia política. Então, esse homem vai surgir do meio de um político, vai ser uma pessoa muito inteligente e tudo mais, e é quando vai enganar muito, né? Então, revelar o tempo, segundo, revelar o tempo da grande tribulação. O texto aqui diz que ele fará uma aliança com muitos, né, por uma semana. Capítulo 9, versículo 27 de Daniel. Então será à vontade, será na verdade uma aliança que ele fará com Israel. O texto diz com muitos, né, indicando que ele não terá a unanimidade do apoio israelense, mas o suficiente para se impor com a sua liderança política. Então, que inicialmente alcançará sucesso e aceitação. Então, os 3 primeiros anos e meio, a metade da semana, né, então uma semana é 7 anos, então 3 anos e meio, que é a metade dessa semana, serão marcados pelo quebra do pacto feito entre esse líder e Israel. E se iniciará um grande período de sofrimento, perseguição e morte em Israel. Então, na interpretação pré-tribulacionista, a igreja já não estará na terra. Graças a Deus por isso, né? Porque antes ela será arrebatada e estará com Cristo na sua glória nos céus. Portanto, a igreja não entrará na grande tribulação, certo? Ela não estará na terra, ok? Quando o anticristo fizer aí o acordo com Israel, como diz lá em Daniel capítulo 9, versículo 27, a tribulação diz respeito ao mundo de então e a Israel especialmente. Terceiro aqui, revelar a vitória final da segunda vinda de Cristo. Amados, Jesus Cristo, o Messias prometido, se revelará de modo especial na sua vinda, né, sua vinda pessoal e visível sobre o Monte das Oliveiras, como profetizou Zacarias, capítulo 9, versículo 9 e o versículo 10. Então, ele virá e instalará um reino de paz e harmonia no mundo, desfazendo por completo o anticristo, o falso profeta e o próprio diabo, né, como diz Apocalipse 19, versículo 19 ao 21. Então, é na grande tribulação, certo? Nessa grande tribulação, os juízos de Deus serão manifestos sobre Israel, ok? Mas na vinda pessoal, Israel será restaurado e governará com Cristo por 1000 anos, como você vai ver em Apocalipse capítulo 20, versículo 2 e o versículo 5. E já indo aqui para o terceiro subtópico e, consequentemente, aí para o final desta aula, nós vemos aqui o terceiro subtópico do tópico 3, o intervalo e a igreja.
O estudo das Escrituras, amado, demonstra um longo intervalo de tempo que procede aí a 70ª semana. A Bíblia identifica este intervalo profético como o tempo dos gentios, né, conforme está em Lucas 21 e 24. Atualmente estamos no tempo da graça, né, da graça de Deus, e temos de anunciar o ano aceitável do Senhor para o mundo inteiro. Lucas 4, 18 e 19. É importante aqui ressaltar que a profecia de Daniel refere-se a Israel e a Jerusalém. Então, a igreja de Cristo não passará pela grande tribulação, como diz Apocalipse 3 e 10, né? Louvado seja o nome do Senhor. Você vai ver lá que não passará, né? Mas Deus vai livrar da tribulação que há de vir sobre todo mundo. Então, pois terá sido arrebatada. Nesse período aí receberemos nossos galardões, né, consoante aí ao trabalho que executamos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, na expansão do reino de Deus, a promessa de Jesus e a sua igreja, né, é a de preservá-la, né, desse sofrimento. 1 Tessalonicenses capítulo 1 e o versículo 10. E capítulo 10, versículo 10 e versículo 59. Então, Lucas também 21, versículo 35 e o 36. E resumindo aqui, amados, quero trazer aqui, rapidinho aqui, veja só, o governo do rei da Pérsia. 7 semanas, né, que foi 49 anos. Louvado seja o nome do Senhor. Teve aí a reconstrução de Jerusalém. 62 semanas. Temos aqui Jerusalém reconstruída, né? Perseguição, aí vem a perseguição, a angústia de Israel com o silêncio de Deus, né? Que é 434 anos Deus ficou trabalhando em silêncio, né? Não teve mais profecia, porém ele estava no silêncio. Aqui foi um tempo para conserto, para que o povo se consertasse. E aqui, o Messias foi tirado nas 70 semanas. Né? Aí tem um intervalo de tempo indeterminado, do tempo dos gentios, né? Aí nós temos aqui a destruição do templo, formação da igreja cristã, dispensação dos judeus, igreja gloriosa, princípio das dores, né, conforme fala Mateus 24, e por aí sucessivamente. E a última semana, que é os 7 anos, né, nós temos aí o anticristo, aliança com Israel, né, 3 anos e meio, e depois tem mais um período de 3 anos e meio, que é a grande tribulação, e agora passando a última semana, que falta, né, aí vem a volta de Jesus. Aí, concluindo aqui, queridos, ao término desta aula, amados, a profecia das 70 semanas de Daniel nos leva a reconhecer a importância da dedicação, do estudo e da vigilância constante. Então, aprofundar nossos entendimentos dessas profecias, né, escatológica, requer esforço contínuo e atenção aos detalhes, pois são temas que nos desafiam a ir além da superfície. Que o Senhor nos dê graça e continue guardando a sua igreja. Amados, falar sobre isso aqui, que vai muito além da superfície, faz lembrar quando o anjo, né, fala ali para o profeta medir com aquela cana, e ele mediu um palmo e foi até lá e cobriu somente o artelho, e quanto mais ele entrava nas águas, as águas iam se aprofundando e tal. Então, que nós não ficamos só na superfície, mas que nós buscamos entrar cada vez mais. A palavra de Deus simboliza a água, né? Significa água. Então, quanto mais nós buscamos, mais nós vamos nos enchendo, e vai chegar um momento em que você não pode mais, né, andar naquela água, você tem que nadar. Ou seja, no nome de Jesus, por causa da profundidade, que você vai se aprofundando e vai buscando, e não ficar só na superfície. Ou seja, no nome de Jesus. Então nós devemos, amados, cada dia ter em mente que nós precisamos buscar a presença de Deus em nome de Jesus. Chegamos ao final desta aula e eu espero que vocês tenham gostado, e domingo próximo nós estaremos aí trazendo a última aula desse trimestre. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado aí por vocês, né, ficarem assistindo até o final, e que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.